Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né? E hoje vamos falar de emergências neurológicas. Vão fazendo as anotações de vocês e depois da nossa aula a gente conversa então no nosso canal interativo. Tudo bem? Até logo mais. Vamos iniciar então, né, o nosso assunto de hoje, que são as emergências neurológicas. Mas antes, falaremos então aí rapidamente, faremos uma revisão aí do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente fala em sistema nervoso, né, a gente pensa logo então aí no nosso cérebro, né? E realmente ele é a estrutura aí bastante importante, né, nesse sistema. Mas a gente não tem somente o nosso cérebro, né? Então, a gente sabe aí que a gente tem no nosso sistema nervoso, né? Nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico, né? E qual que é a unidade funcional desse sistema? Que a gente aí tem bastante, né? Cerca aí de 1 bilhão, né, de neurônios, mas a gente também não tem somente os neurônios, né? A gente tem também aí outras células que são bastante importante aí nesse sistema, né? Nós temos aí as células gliais, que são as neuróglias, né? E a gente tem aí, numa proporção, né, em relação aos nossos neurônios, que nós temos aí como a nossa célula funcional, né, do sistema nervoso, nós temos aí numa proporção de, para cada neurônio, nós temos aí 10 células gliais. Então, aí, num quantitativo total, nós temos cerca de 1 trilhão, né, de células gliais, né? E essas células aí elas estão entre os neurônios, né? Elas servem aí para nutrir os neurônios, né? Para proteger esses neurônios. Então, elas estão espalhadas em todo o nosso sistema nervoso, né? Então, quem que são essas células gliais, né? Nós temos ali os astrócitos, nós temos ali as células, as oligodendrócitos, né? E temos também as células de Schwann, né? Que a gente já conversou um pouquinho sobre elas também lá na nossa disciplina de clínica médica, não é verdade? Isso mesmo, né? Então vamos passar aí para nossa continuando a nossa revisão, né? Então o nosso sistema nervoso ele é constituído por várias células, né? Conforme a gente já conversou. Então, o neurônio é a nossa célula funcional, né? Cerca aí de 100 bilhões de neurônios nós temos, né? E o nosso sistema nervoso central aí, então, ele é dividido, né, em algumas estruturas, né, que a gente vai já falar, né, a gente tem aí o nosso cérebro, nós temos aí o nosso tronco encefálico, nós temos também o nosso cerebelo, não é verdade? Que é o nosso pequeno cérebro, né? E qual que é a função, né? Ou as funções desse sistema? Né? Então, ele tem a função integradora, né, onde ele vai coordenar várias funções aí de vários órgãos, né? Ele então auxilia aí na regulação da pressão arterial, na filtração renal, na frequência respiratória, né? Nos batimentos cardíacos, né? Ele auxilia, ele faz toda essa parte de função integradora, então. Tem também aí a função sensorial, né? Então, as sensações, né, que a gente tem aí, o que a gente sente, né? A gente tem também aí a função motora, né, onde a gente pode aí citar as contrações musculares, né, tanto voluntárias quanto involuntárias. Nós temos também a função adaptativa, né, onde a gente tem aí a, a questão de a gente se adaptar ao meio que a gente está, né, ao ambiente. Então, quando está muito quente, a gente tem aí a sudorese, né, a gente tem os calafrios, também quando a gente está com
frio, né? Enfim, a gente tem essa função também aí, tá? Então, são várias funções que esse sistema é responsável, né? E muitas dessas funções, né, vai, claro, depender do indivíduo, né? Aonde a gente podia citar aí, né, o caminhar, o falar, o rir, né? Isso vai depender da pessoa, né? Se a pessoa vai querer isso ou não, né? Fazer. Mas a gente também tem outras funções que não depende, né, da gente querer, né? A, a pessoa pode ter consciência disso ou não, mas ela não depende dela, não é verdade? Então, a sensação do frio, né? O aumento ou diminuição da pupila, né? E a gente tem aí o nosso sistema ah, nervoso autônomo, né? Que a gente tem lá o simpático e o parasimpático, né? Onde a gente tem aquele aquela questão, né? De fuga, né? Então, um inibe o outro, né? Vamos dizer assim, se tá muito dilatado, o outro atua para contrair um pouco, né? Para manter o equilíbrio e assim por diante, né? Porque a gente não pode, se só existisse um determinado sistema, né? Digamos assim, a partir do momento que dilatasse, por exemplo, a pupila, né? Se ela ficasse dilatada sempre, daí como que ia ser, né? Então, vai lá o outro sistema e vai inibir ali e vai contrair ela novamente, né? Isso fisiologicamente falando, né? Claro que a gente tem as patologias aí que vão manter, né, essa pupila aí dilatada ou o uso abusivo aí de entorpecentes e tudo mais, né? Então, isso vai, é claro, depender, mas fisiologicamente falando, a gente tem o sistema simpático e parasimpático e um vai inibir o outro, né? Que faz ação contrária, né? Para tentar manter aí o equilíbrio, tá? A gente tem também, né? Que a gente falou ali, então o cérebro, né? Que ele é responsável aí pela interpretação da sensibilidade, né? Do pensamento, né? Na nossa memória, né? O cerebelo aí, que ele é responsável então pelo equilíbrio, pelo tônus muscular, né? O tronco encefálico, vocês lembram qual que são as estruturas que fazem parte do tronco encefálico, né? Que é responsável aí pela respiração, pelo vômito, né? Pela temperatura corporal. Lembram lá como que era quais que eram as estruturas que fazem parte? Isso mesmo, né? Então a gente tem lá o mesencéfalo, né? Nós temos a ponte e o bulbo, né? E do cérebro, quem que faz parte? Nós temos lá, né, o telencéfalo, onde a gente tem lá os dois hemisférios, né? E a gente tem também o diencéfalo, né? Onde a gente tem algumas estruturas ali importantes do nosso sistema nervoso central, né? Ali no diencéfalo, que é essa partezinha aqui em verde, né? Aqui, ó, bem no centro do cérebro, né? A gente tem ali o diencéfalo, não é verdade? Isso mesmo, e ali a gente tem estruturas importantes, né? E temos aqui o tálamo, essa imagem aqui mostra melhor, ó. Nós temos o tálamo, nós temos aqui mais embaixo, então, o hipotálamo, né? O hipotálamo, desculpa, que tá aqui acomodado na célula túrcica, né? É, o mesencéfalo aqui mais atrás, ó, o cerebelo, que é o nosso pequeno cérebro, né? Verdade, é isso mesmo. Então, nós temos também a nossa medula, que faz parte do nosso sistema nervoso central, né? E ela está aí localizada, né, no canal vertebral, e dela, então, vão se originar os nervos espinhais. A gente tem aí o exame físico, que a gente deve sempre, né, fazer. Então, a gente tem aonde a gente vai fazer a inspeção, onde a gente vai observar, visualizar, né, a possíveis alterações, né, eh, sinais, né, sugestivos de algumas doenças, de algumas patologias, né, a palpação, né, onde a gente vai poder identificar ali alguma alteração,
né? A ausculta e a percussão, confesso para vocês que geralmente quem faz é o enfermeiro, mas faz parte do exame físico, né? Então eu coloquei aí para que vocês tenham um conhecimento que no exame físico são essas quatro manobras que são realizadas, né? Mas o técnico não costuma realizar, né? Até porque é competência técnica do enfermeiro, então a percussão e a ausculta, né? Onde ele faz ali a ausculta cardíaca e a ausculta respiratória, né? Então, uma outra situação aí que o técnico utiliza bastante, né, e faz bastante, é a escala de coma de Glasgow, né, para avaliar o que mesmo? Isso mesmo, o nível de consciência, né? É através da escala de coma de Glasgow que a gente vai, né, eh, mensurar aí como que está a consciência desse paciente. E a gente vai observar, né, três parâmetros num primeiro momento, né? E depois a gente vai avaliar aí um outro parâmetro para diminuir, né, as pupilas, né? E o que que a gente vai observar nas pupilas? Eu sei que na escala de coma de Glasgow, né, a gente vai fazer também uma avaliação das pupilas. Mas vejam, na escala de coma de Glasgow, vocês vão avaliar três parâmetros que a gente falou, né? Então, vocês vão avaliar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? São três parâmetros. E vocês também vão avaliar a reatividade pupilar, né? A reatividade pupilar, você vai ter que promover, né, um estímulo luminoso para ver se aquele diâmetro pupilar vai sofrer alguma alteração, né? Mas, quando eu falo aqui de avaliar as pupilas, né, é para a gente poder observar como que estão. Não vamos falar de reatividade nesse momento aqui. Eu quero só ver como que ela tá, se elas estão iguais, se elas estão diferentes, se elas estão, né, dilatadas, se elas estão contraídas. É isso que eu quero dizer quando eu falo aqui em avaliar as pupilas, tá? Porque na escala de coma de Glasgow vocês vão também avaliar as pupilas, mas é a fotorreatividade dela, onde vocês vão precisar colocar o estímulo luminoso, tá bom? Beleza? Então tá. E o reflexo de Babinski, né? O reflexo de Babinski, não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre isso, né? O que que ele serve, para que ele serve, né? Esse reflexo, ele é normal, né? Geralmente eles fazem nas crianças aí, né? Menores aí de 2 anos, esse tipo de reflexo, quando a criança tem essa extensão do primeiro dedo, que é do hálux, né? Se ele tem essa extensão aqui, na criança isso é normal, tá? É normal esse reflexo plantar, né? Se for passar um uma caneta, né, um objeto aqui nessa região plantar do pé, né, na criança, sem nenhum problema neurológico, ela vai fazer essa extensão do hálux aqui, tá? Quando a gente tem no adulto, tá? Quando a gente vai fazer esse estímulo, né, de passar aqui um objeto aqui, uma caneta, uma tampa de caneta, né, que vai fazer esse estímulo na região plantar, né? No adulto, o normal, né? É ele abaixar o dedo, né? Onde ele vai fletir o dedo, né? Para baixo. Isso é normal, tá? Façam em vocês para vocês verem aí, ou peçam pro marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, né? Peçam para fazer ali no pé de vocês para ver o que que vocês vão fazer com o dedinho de vocês. Quando a pessoa tem, tá? Algum problema neurológico, né? Seja ele causado por um trauma, né? Seja ele por um outro motivo, né? Eh, algum rompimento de vaso, né? Alguma coisa ali que tem alguma lesão neurológica, né? Ou uma intoxicação, enfim.
tá? Se for fazer essa mesma manobra aqui, for testar esse reflexo de Babinski, né? Que ele tem esse nome devido à pessoa que, que descobriu, né? Esse reflexo aqui, que foi o Joseph Babinski, né? Ele vai passar esse objeto e a pessoa que tem uma lesão neurológica, ela vai estender o hálux, tá? Ela vai colocar ele para cima, os outros dedos para baixo e esse para cima, né? Isso indica uma lesão neurológica. Ah, tá, professora, mas daí eu faço num membro só, num pé só, nos dois. Então, a depender, né? Se você fizer no direito, né? E pode dar normal, a pessoa pode não ter nenhum problema neurológico. E daí você vai fazer no esquerdo, pode ter. Então, a depender, né? A gente sempre tem que fazer nos dois, né? Para ver se qual dos hemisférios ali cerebrais que foram acometidos, tá? Então, isso vai indicar também para a gente aonde que essa lesão é, se é no lado direito ou no lado esquerdo, né? Porque vocês sabem que eh, os hemisférios são sempre do lado contrário, né? Se acometeu o lado direito, você vai ter uma disfunção do lado esquerdo, né? E vice-versa, tá? Beleza? Vão anotando aí as dúvidas, tá? A escala de coma de Glasgow, que já é bem conhecida de vocês, né? E eu vou mandar umas atividades para vocês fazerem aí, tá? Da escala de coma de Glasgow. Então, para nós recapitularmos, né, nós temos aí como parâmetro a abertura ocular, né, aonde ela vai de 1 a 4, tá? A resposta verbal, que ela tem aí, né, o seu score, né, de 1 a 5, tá? E a resposta motora a gente tem de 1 a 6, né? Então, a melhor resposta de cada item, né? Vamos dizer assim, de cada parâmetro, né? Então, para abertura ocular é 4, é a melhor resposta, né? E qual que é a melhor resposta? Aqui ele está abrindo espontaneamente. Essa é a melhor resposta, né? Se ele está abrindo os olhos espontaneamente, nós vamos pontuar 4 no score para ele, né? E na resposta verbal, se esse paciente está conversando com você, ele está orientado, você vai dar 5. E se a resposta motora desse paciente que você está avaliando, se ele obedece aos teus comandos, você vai dar 6 para ele, né? Então, se a gente tem aí 6 mais 5 e mais 4, quanto que vai pontuar o máximo da escala? Isso mesmo, 15, né? 15 pontos é o máximo da escala, tá? E o mínimo dessa escala, né? Antigamente a gente tinha como 3, né? Aonde esse era o pior dos scores que a pessoa podia ter, né? Porque ela não tinha nenhum reflexo, né? Nem ocular, nem verbal e nem motora, né? Então ele não tinha nada de reflexo. Então, esse era o pior que tinha, era 3. Só que, né, em 2018, então, foi incluído aí a reatividade pupilar, né? E com a reatividade pupilar, essa escala, ela teve uma alteração aí, né? Porque se a pessoa não tem nenhuma resposta ocular, né, nenhuma resposta verbal e nenhuma motora, tá? Quando for fazer essa avaliação do diâmetro pupilar aqui dela, né? Ela provavelmente, as duas pupilas dela também, elas não vão reagir à luz, né? Então, nenhuma das duas pupilas vai reagir à luz. Então, se a pupila não está reagindo à luz, nenhuma das duas, você vai pontuar 2, né? E daí, esse 2 você vai diminuir daqueles 3, vamos supor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que a escala mudou no que diz respeito à pontuação mínima, né? Então, antes a gente tinha pontuação mínima de 3, hoje a gente tem uma pontuação mínima de 1, tá? Com essa inclusão da reatividade pupilar na escala.
tá? Então, hoje você pode ter, né, uma escala de coma de Glasgow com reatividade pupilar de 1, né? Coisa que antigamente não tinha, tá? Então, vejam, são 3 parâmetros só que vocês vão precisar observar no paciente. Isso é muito rápido que a gente faz, né? Quando a gente já tem um pouco mais de experiência. Então, são 3 parâmetros que você vai observar e vai somar, né? Esses 3 você soma. E a reatividade pupilar, onde você vai precisar de um estímulo luminoso para ver se tem reatividade ou não, né? Você vai diminuir dessa soma, tá? Então, esse você vai subtrair, né? Eu vou mandar uns exercícios para vocês fazerem. Teve algumas alterações também, né? Com relação à nomenclatura, que antigamente era estímulo doloroso, por exemplo, né? Na abertura ocular, então mudou, agora é por pressão, né? É, outra situação que mudou, assim, é com relação a esse NT, né? É quando você é não testável, quando você não testou algum parâmetro, você precisa identificar que ele não foi testado, né? Deixa eu ver. E aqui na resposta motora também mudou. No que mudou? Aqui com relação à flexão anormal e à extensão, né? Antigamente a gente tinha aqui na flexão anormal, era a decorticação, né? E aqui, onde a gente tem agora a extensão, era a descerebração, né? Era isso que a gente tinha, tá? São as mudanças na nomenclatura, tá? Então, no que diz respeito a pupilas, então a gente vai ter aí, né? Se a pupila as duas, você colocou o estímulo luminoso, as duas reagirem à luz, você vai pontuar 0. Por quê? Porque é o que a gente espera, né, gente? Que as pupilas, a partir do momento que você coloca um estímulo luminoso, essa pupila ela tem que reagir, né? Então, você vai dar, se as duas estão reagindo, você vai dar 0 para essas pupilas, né? Se você colocou o estímulo luminoso e só uma delas reagiu à luz, você vai dar 1 ponto. Se as duas não reagiram à luz, você vai dar 2 pontos. Por quê? Porque aí indica alguma lesão, né? Neurológica, tá? Se as duas pupilas não estão reagindo à luz, com certeza tem lesão neurológica aí, né? Então, vejam que a reatividade pupilar, né, diferente dos outros parâmetros aqui, a reatividade pupilar, ela é bem simples, né? Vai, 0, 1 e 2, né? E esse 0, ou esse 1, ou esse 2, você vai diminuir, né, do que você somou aqui, tá? Beleza? Se alguém ainda tinha dúvida, né, eu acho que agora ficou mais tranquilo aí, né? Qualquer coisa, vão fazendo as anotações aí. Na avaliação pupilar, então, né, nós temos aqui isocóricas, iso iguais, né? Mióticas são aquelas pupilas aonde elas estão contraídas, tá? Midriáticas quer dizer que são as duas dilatadas, né? Pode ser aí, né, choque, pode ser uma parada cardiorrespiratória, pode ser devido a um traumatismo crânioencefálico, né? Pode ser aí devido a uma hipóxia severa, né? Pode ser o uso também de drogas ilícitas, né? Então, as mióticas também, né? A gente tem aí o uso das drogas, né? Então, a depender da droga, ela pode fazer, as pupilas podem tanto contrair como podem também dilatar, a depender do tipo de substância, né? Quando a gente tem aí essas pupilas mióticas, também a gente tem algum tipo de lesão, né? No sistema nervoso central,
tá? E quando a gente tem aí a anisocoria ou as pupilas anisocóricas, então a gente tem as pupilas diferentes, né? Então isso é indicativo aí de um AVE, de um TCE, né? E o que que é, por que que eu digo isso, né, gente? Pupilas diferentes. Lembram que aqui elas são iguais? Isso, então aqui elas são desiguais, né? Por quê? Porque as pupilas, quando a gente vai fazer a avaliação, né, a observação, a gente sempre vai comparar, né, a direita com a esquerda, tá? Então elas são comparativas. Então, a primeiro momento, a gente olha assim e parece que uma tá contraída e a outra tá dilatada, né? Mas não é, né? O que que acontece? Aqui uma tá diferente, sim, uma tá dilatada, mas devido a esse aumento, né, aqui, a impressão que dá é que essa ali tá menor do que o normal, né? Mas não, tá, gente? Então, as pupilas, né, a gente sempre vai fazer a nossa avaliação sempre comparando elas, tá? Sempre é comparativo, tá? Então, a gente falar assim que uma está contraída e a outra está dilatada, não é correto, né? A gente vai colocar que a pessoa, o paciente apresenta a anisocoria, né? À direita ou à esquerda, porque a gente está dizendo que elas estão desiguais, tá? Mas a gente sempre tem que entender, né? Que se a gente tem uma pupila contraída e a outra dilatada, embora uma é diferente da outra, né? Elas são desiguais, mas aí as duas teriam, os dois hemisférios estariam com problema, né? Não é verdade? E o comum, né? O normal é que as duas apresentem-se aí o mesmo padrão de diâmetro pupilar, né? Ou elas dilatam as duas ou elas contraem as duas, tá? Então, é nesse sentido que eu falo, tá? Então, nas emergências neurológicas, quais que são os sinais e sintomas que a gente tem aí mais evidentes, né, mais comuns aí? Então, né, palidez, pele fria, tontura, visão embaraçada, né, perda súbita de consciência. Esses são os sinais e sintomas que a gente observa aí mais comum. É claro que tem outros que são mais específicos, tá? Então, dentre as alterações do nível de consciência, nós temos vários, né? Várias alterações aí. Mas a gente vai abordar cada uma delas que a gente tem nas emergências neurológicas. Então, quando a gente tem aí uma confusão mental, né? É onde aquele paciente ele tem a incapacidade de manter uma linha de pensamento, né? Então, o paciente ele fica desorientado no tempo e espaço, tá? Ele tá fazendo confusão, né? Ele não associa onde está, que dia da semana é, ele fica completamente perdido, né? Tá? Quando a gente tem aí também alterações como sonolência, então ele tem dificuldade de se manter em alerta, tá? Vamos dizer assim, não é a nossa sonolência de que a gente, quando a gente tem sono, né? Tá? É uma sonolência aí que é, né, patológica, né? A pessoa não consegue se manter em alerta, tá? A gente tem aí os quadros aí de torpor, né? Estupor, que a pessoa não consegue despertar. Então, mesmo que você estimule, né, você chame, você faça algum estímulo doloroso, essa resposta ela ainda é incompleta, né? A pessoa talvez até, né, abre o olho assim, mas ela não consegue manter isso, né? Tá? Então ela tem dificuldade aí em despertar, tá? Tem a lipotímia também, né? Que é aquela diminuição que tem de atividade cerebral, né? Aonde aí tem a pessoa perde parcialmente a consciência. Veja, não é um desmaio, tá? Ela não perde totalmente a consciência, né? Então, a lipotímia é aquela sensação assim onde escurece tudo, mas a pessoa não desmaia, né? Ela perde parcialmente, tá?
Na síncope, então, que é o desmaio, né, a gente tem uma diminuição, então, da atividade cerebral, né, aonde a gente tem a perda da consciência, tá? E daí ela pode, né, ser de curta duração, né, na maioria das vezes, tá? Então, dentre as síncopes, né, nós temos a síncope vasogênica, então que é causada aí por hipotensão, né, por ah, algum estado emocional aí, um calor excessivo, um ambiente aí que está muito lotado, né, e a pessoa tem aí passa mal, né? Faz um período, uma hipotensão e acaba aí tendo uma síncope, né? Que a gente chama de síncope vasogênica. Tem a síncope metabólica, então, que é devido às alterações metabólicas, né? Geralmente aí a hipoglicemia, né? Que está mais associada. Temos a síncope neurológica, então, né, ocorre devido à agressão direta no encéfalo, então pode ser aí traumas, pode ser por intoxicações exógenas, pode ser por hipertensão intracraniana, tá? Temos também o coma superficial, então é aquela resposta, né, desorganizada aos estímulos dolorosos, então o paciente, ele, né, geralmente não acorda, tá? E a gente tem aquele coma profundo, né, onde a pessoa não tem nenhuma resposta aos estímulos que são realizados ali, tá? Então, no coma superficial, a pessoa até tem uma resposta, né? Mas ela é ainda desorganizada. E no coma profundo não se tem resposta, tá? Então, dentre as alterações do nível de consciência, nós temos então todos esses que a gente acabou de falar, né? Então, nós temos confusão mental, sonolência, torpor, lipotímia, síncope, que se dividem aí em síncope vasogênica, síncope metabólica e neurológica, né? E temos o coma superficial e coma profundo, tá? É isso mesmo. E as causas do coma, então, né? São várias, né? Nós temos aí os traumas, né? Os traumas crânioencefálicos, os acidentes vasculares encefálicos, infecções, né, do sistema nervoso central. Temos também as neoplasias, né, convulsões, né, que são aí, depois a gente vai falar um pouquinho, né, que as convulsões aí são né, um tipo específico aí de epilepsia, né, os distúrbios metabólicos, então, hipoxemia e as intoxicações, né, exógenas, então, tá? Vamos falar aí, primeiramente, dos nossos acidentes vasculares encefálicos, né? Que é, então, uma desordem que é causada aí no nosso sistema cerebrovascular, né? Aonde a gente tem aí uma obstrução, uma oclusão, né? Ou também pode ser por uma ruptura, né, de um vaso no encéfalo, tá? Beleza? Então a gente tem aí, né, os AVEs isquêmicos, aonde a gente, quando a gente tem um AVE isquêmico, ele está relacionado aí a essa oclusão, a essa obstrução do fluxo, né? E nós temos o o AVE hemorrágico, então, que é aquele onde a gente tem a ruptura, né, daquele vaso, tá? Então, no acidente vascular isquêmico, né, que é responsável aí por 80% dos casos de AVE, né, então é considerado aí, né, o AVE, de uma forma geral, é considerado aí uma doença grave, né, tem uma incidência bem grande, né, é a doença que a gente tem que é a principal doença, né, relacionada às sequelas, né, isso fora os óbitos que a gente tem, né. Então, no Brasil, ela está como a principal causa de mortes, né, tá. Então, a gente, né, observa, assim, que é uma doença que acomete e que incapacita, né, muito,
né? Nos Estados Unidos se tem aí, eh, epidemiologicamente falando, né, uma incidência anual de mais de 750.000 novos casos, né? Então isso é muito, né? Bastante. E a gente, parando um pouquinho para pensar, né? A gente tem muita a questão relacionada aí dos fatores de risco, né? Que são fatores que poderiam ser evitados, né? Que a gente poderia colaborar mais, né? Principalmente aí com relação à parte de sedentarismo, obesidade, né? Que a gente sabe que isso facilita aí, né? As complicações, o aparecimento de eh, doenças que vão acabar prejudicando, né? Mais no futuro, então, que é a hipertensão, o diabetes, né? Então, essas são as doenças crônicas aí que é, tá com um número tão elevado, né? Mundialmente falando, né? Então, no acidente, voltando aqui para o nosso acidente vascular isquêmico, né? Então, ele é responsável pelas 80% dos casos, né? Dos AVEs, e ele se dá por uma obstrução do vaso, né? Que pode ser tanto por um trombo quanto por um êmbolo, né? Aonde ali vai causar uma isquemia, né? Aonde a gente vai ter ali a morte daquelas células, né? Então a gente diz que é um infarto, como a gente tem um infarto no miocárdio, né, que é no nosso músculo cardíaco, a gente pode ter isso, esse infarto no cérebro também, né? A diferença é de que aquela obstrução que teve quando foi um infarto do miocárdio foi uma obstrução de uma artéria lá do músculo cardíaco, né? E a gente bem sabe, e a gente já estudou sobre isso, o sistema circulatório, né? Ele é um sistema fechado, né? Então todos os nossos as nossas células, todos os nossos tecidos, ele é um sistema só que vai irrigar, que vai nutrir, né? Então, se a gente tem aí um trombo, um êmbolo que se formou, se esse êmbolo, se ele se desloca, ele vai estar na corrente sanguínea e ele vai obstruir, sabe lá Deus aonde, né? Então, aonde ele parar, né, que ele pode obstruir um vaso pequeno e que não vai comprometer nenhuma função cognitiva, né? Enfim, não vai ter maiores prejuízos aí para a pessoa, mas ele pode vir a obstruir, né, uma região importante, ou algum segmento importante aí do nosso organismo, e isso sim vai aí manifestar, né, vários sinais e sintomas e as sequelas subsequentes, né? Então, quando a gente tem aí a, né, os trombos, aí geralmente estão ligados aí, né, à aterosclerose, à hipertensão, diabetes, né? E quando a gente tem o êmbolo presente, né, que o êmbolo é parte de um trombo, né, que a gente já falou, né? Geralmente eles estão pacientes que têm arritmias cardíacas, né, que não são controladas, digamos assim, tratadas, né? Pacientes que têm problemas valvares, né, com válvulas cardíacas também, ou mesmo que seja problemas de deficiência de válvulas em membros inferiores, né, onde a gente tem pacientes que têm muitos problemas, né, circulatórios, né, pacientes que que já tiveram infarto agudo do miocárdio ou que já fizeram cirurgias cardíacas, né, são pacientes que é mais fácil, então, aí de surgir os êmbolos, né, de parte desses trombos, né, porque já tem problema cardiovascular associado aí, né, gente? Então, isso facilita aí, né, um acidente vascular encefálico isquêmico aí, tá? Então, né, como a gente já falou, né, esse coágulo, né, esse trombo ali, vai obstruir uma artéria, né, importante, dependendo do local onde ele parar, ele pode, né, pode ser um trombo maior, pode ser um trombo menor, enfim, ele pode vir aqui bem, né, no finalzinho ali,
né, numa ramificação da artéria, né, e só obstruir aquela região lá, mas ele pode vir a obstruir aí uma região de repente importante, né? Pode ser um trombo maior, né? E pode vir aí a ter sequelas mais importantes, então, né? Então aqui, ó, veja, né? Aqui nessa essa região aqui que foi obstruído o fluxo. Então, toda essa parte, né? eh, no segmento desses vasos, eles não vão receber nutrientes, não vão receber oxigênio, não vão receber glicose. E a gente sabe que né, os neurônios aí precisam de glicose e oxigênio, né? Então eles não vão receber. E essa área aqui é onde vai ser, então, que vai apresentar isquemia, né? Então aqui não, essa vai ter morte celular, que não vai ter mais irrigação, né? A gente vai ter aí a morte dessas células, né? Neuronais aí, tá? E quando, claro, né, depois a gente vai falar, quando a gente tem o rompimento de um vaso, né, daí que a gente tem o AVE hemorrágico, né? E quais que são os sintomas iniciais, sinais e sintomas iniciais aí, nos casos dos AVEs isquêmicos, né? Então, nós temos aí a hipertermia, pode apresentar, hipertensão, né? Dor de cabeça, cefaleia, pode ter também uma rigidez no pescoço, né? Ter aqueles distúrbios visuais, né? A claridade incomoda, então a fotofobia. Pode ter também êmese, né? O vômito. Pode, em alguns casos, também ter convulsões, tá? Então, depois desses sinais e sintomas iniciais, né, a gente tem aqueles outros sinais e sintomas que são mais, que a gente já está mais acostumados, né, a identificar, né? Então, a gente tem ali a dificuldade na fala, né? Então, a gente tem a afasia ou a disfasia, aonde o paciente pode ou não estar, né, falando com a voz arrastada, né, ou não, ou pode simplesmente não estar mais falando. Tem dificuldade, então, para deglutir, né? Então, a disfagia, a diplopia também, a visão dupla, né? A coordenação motora está deficiente, né? Tem fraqueza, paralisia uni ou bilateral, tá? Pode ter também a paresia também, né? Tá? Parestesia, né? Incontinência também pode apresentar, que são os sinais e sintomas mais comuns aí, mas já num segundo momento, tá? E as complicações, tá? Então, na alteração súbita do nível de consciência, né, e da paralisia, pode ter aí também, né, uma obstrução das vias aéreas, né, ou também uma aspiração, né, uma broncoaspiração, tá? E essas são as complicações que a gente vê aí mais comuns, né, no caso dos acidentes vasculares encefálicos, tá? Então, o coma, né, a obstrução das vias aéreas, geralmente pela queda da língua, né? Broncoaspiração, distúrbios respiratórios, hipertensão arterial e convulsões, tá? Essas são as complicações, né, associadas aí ao nosso acidente vascular encefálico. No atendimento pré-hospitalar, né, eu acho que eu já mostrei essa escalinha para vocês. Mas de qualquer forma, eu vou falar dela de novo então para reforçar, né? A gente tem uma escala que é a escala de Cincinnati. É uma escala aí adaptada, né? E de uma forma bem rápida a gente consegue aí identificar, né? Um possível AVE isquêmico, né? Então a gente tem aí a sigla do SAMU, né? Onde a gente tem o S de sorria, então a gente pede para o paciente dar um sorriso para observar se a boca dele não vai ficar torta, né? Se ele não está com desvio de rima labial. A gente vai pedir um abraço para o paciente, de repente, mas não é porque a gente quer
né, esse contato físico ali nesse momento, mas é porque a gente vai saber se esse paciente vai conseguir levantar os 2 braços, né, se ele vai ter essa essa facilidade motora ou não, né, de repente ele vai conseguir só erguer um braço, o outro ele não vai conseguir, né. Então e a música, né, a gente não vai pedir para o paciente cantar, né, mas para a gente lembrar, né, então pedimos para ele falar alguma coisa pra gente, né, uma frase, um, né, um nome, alguma coisa para ver se ele vai estar com alguma dificuldade, né, para articular as palavras, para falar, né. Então a gente, pede para ele repetir, de repente, alguma coisa, né, para o paciente. E o U, né, de SAMU aqui, o U de urgente, porque a gente precisa ligar para o serviço de emergência, né? Então a gente vai ligar aí 192, 193, tá? Então é uma escalinha adaptada, é bastante utilizada no pré-hospitalar, então, para a gente não esquecer, né? Então, sorria, abrace e a música, né? Então, para a gente observar se ele vai ter alguma alteração ali. Rapidamente a gente já consegue identificar, ó, os sinais característicos de um AVE isquêmico, por exemplo, né? Então, para ser mais rápido, né? Para facilitar aí. E quais os cuidados que a gente tem que ter nos AVEs isquêmicos, então, né? Avaliar a cena, então, né? Sempre, né? No atendimento pré-hospitalar, falando, né? Então, realizar o exame primário, né, o ABCD, então, vias aéreas, respiração, né? Então, a gente vai, vejam, é claro que a gente sempre tem que pensar, né, no que se deu esse AVE, né? Pode ser um AVE secundário, né? Ou pode ser que esse paciente teve um AVE isquêmico e ele estava no volante e daí acabou tendo um acidente, né? E foi consequência, né, disso. Então a gente tem que sempre avaliar, né, o que que aconteceu, como que se deu isso tudo, né? Tá, então a gente vai realizar ali o exame primário, né? Vamos avaliar ali vias aéreas, tudo mais. Vamos sempre, se for, né, trauma, a gente vai sempre fazer o alinhamento ali da coluna cervical, né? Onde a gente, para evitar, né, posteriores traumatismos aí, de repente o paciente caiu, né? Tava em casa, caiu, né? A gente precisa fazer aí toda a segurança, né, desse paciente, tá? Se ele não conseguiu levantar sozinho, se ele tá caído no chão, né, a gente tem que sempre fazer a imobilização, né, fazer a proteção aí da coluna cervical, daí as vias aéreas, né, respiração, né, e assim por diante, tá? Então, né, abrir as vias aéreas, então a gente vai fazer, se ele não tiver suspeita de lesão na coluna, né? Então a gente vai fazer as manobras. Vocês lembram qual que é a manobra que a gente faz quando o paciente não tem suspeita de lesão medular lá, não é vítima de trauma, né? Como que a gente faz a manobra? Vocês lembram? Isso mesmo, né? A manobra de chin lift, né? Que a gente vai fazer aí uma hiperextensão, né? Para fazer a abertura de vias aéreas, né? Isso mesmo, tá? Então, iniciar a ventilação, caso seja necessário, né? Observar se tem alguma coisa ali que possa estar obstruindo vias aéreas, né? Também, tá? Para que a gente possa ventilar esse paciente, né? Ver as condições, se ele tem, se ele está consciente, se ele está inconsciente, né? Tá? Se caso, né, você tiver aí com aporte de O2, a gente já pode administrar oxigênio, né? Manter a monitorização, ver como é que está essa saturação desse paciente. Se esse paciente, por um acaso, né, ele tiver apresentando vômito, então a gente tem que fazer a lateralização da cabeça, né? Para que ele não broncoaspire, tá? Avaliar também aí possíveis sinais de choque,
tá? Há alterações dos sinais vitais mais comuns, né? A gente tem que observar aí e se atentar sempre aí para a pressão arterial, né? Os pacientes geralmente eles estão hipertensos, tá? Acesso venoso, se possível, né? A gente deve evitar no membro que está comprometido, né? Que está com os reflexos diminuídos, então a gente evita, né? Glicemia capilar, tá? Se for possível, né, fazer aí o levantamento de informações e saber o horário do início dos sintomas, né, é importante, tá? Isso a gente pode fazer, né? Se o paciente conseguir falar, a gente pergunta para ele, se não para o familiar que estiver junto, né? Ou alguém que estiver responsável para determinar o horário que começou, né? Isso é muito importante, a gente já vai ver na sequência aí, porque a depender de quando começou, né? O médico pode aí optar para um tipo de tratamento, né? eh, Mais invasivo aí. Então, a gente precisa determinar isso. Se o paciente não tiver comunicativo e o familiar não souber que horas que começou, né? Então a gente considera a última vez que a pessoa conversou com a outra, vamos dizer assim. Ah, é, deixa eu ver aqui um exemplo. Vamos supor, a Tassi, né, foi dormir, né, e o esposo dela conversou com ela lá antes de dormir e depois não conversou mais com ela. Aí de manhã, quando acordou, a Tassi já estava, já não acordou bem, já estava apresentando diminuição do movimento, né? Já estava com sinais aí característicos de um AVE. Então, a gente considera, né, o início dos sintomas no horário lá que ela foi dormir, que conversou com o marido lá, né? A gente considera aquele horário, tá? Seja lá que foi 10 horas, 12 horas, 5 horas, né? Aí vai depender, né? Claro, mas a gente considera esse último horário, né, que alguém teve contato ali, que viu a pessoa bem, sem os sintomas. A gente considera ali o início, né? Quando a gente não sabe, quando o familiar ou a pessoa não sabe determinar que horas que começou, tá? Então, o tratamento, né, é feito com a medicação trombolítica, né? Então, tem critérios, é claro, para a utilização, né? Então, um dos critérios, né, é a infusão do trombolítico ali dentro de 4 horas, 5 horas, né, do início dos sintomas, tá? Isso é bem importante. Então, o Ministério da Saúde recomenda aí, né, no máximo 6 horas do início dos sintomas para trombolizar, né? Então, por isso que é importante, né, saber o início dos sintomas, né, que a gente conversou, tá? E é claro, né, tomografia, né, para a gente saber aí qual que foi a região, né, que teve, que foi acometida, né, ou então uma ressonância. E é claro que por que que eu estou falando isso no tratamento? Porque a gente só vai poder trombolizar um paciente que não tem evidência nenhuma de hemorragia, né, cerebral, né? Porque a gente tem um AVE isquêmico e a gente tem um AVE hemorrágico, né? Então, se de repente o paciente está aí com um AVE hemorrágico, isso não tem como trombolizar, né? Já o paciente que tem um AVE isquêmico, também a gente já tem um risco maior aí também de esse paciente sangrar, né? Então não se sabe se vai acontecer isso ou não, né? Mas o que as evidências científicas mostram é que os pacientes conseguem, né, uma sobrevida bem maior, né, se trombolizar, tá? Então, por isso que é optado por esse tratamento, né? E o paciente tem que ter idade superior a 18 anos, é outro critério, né? Então, é sempre avaliado os sinais e sintomas do paciente,
né, feito a tomografia para descartar sinais de hemorragia, né, para que daí possa ser trombolizado então. Lembram lá que a gente falou dos IAM também, que é usado o trombolítico, né? Sim, também é usado o trombolítico, né? Claro, visto que, né, a situação é a mesma, é uma oclusão, uma obstrução do fluxo, né? Só que num caso se dá no miocárdio e no outro se dá no nosso cérebro, né, no nosso encéfalo, tá? Mas funciona, tem o mesmo princípio, né, o tratamento, tá? Então, o acidente vascular hemorrágico, então, a gente tem aí, né, a ruptura, então, desse vaso, né, que irriga, né, essa região, né, do encéfalo, tá? E a depender, né, do vaso que houve, né, essa ruptura aí, seja ela que rompeu espontaneamente, né, ou foi devido a um trauma, enfim, né, através da tomografia, então também é possível avaliar, né, mas geralmente quando a gente tem um acidente vascular hemorrágico, os sinais e sintomas são mais severos, né, e aqui, ó, a gente tem nessa imagem aqui, né, uma imagem mais realística, então, de um AVE hemorrágico, né? Vejam aqui, ó, toda essa região aqui, ó, ela do cérebro, né? Tá toda envolvida aí com coágulos, né? Porque teve esse sangramento, né? Um sangramento bem importante aí, né? Ó, cometeu todo o hemisfério aqui, né? Um dos hemisférios, ó, todinho, né? Então, é, aqui só mais uma imagem para ilustrar para vocês, né, a diferença de um e de outro, né? Mas eu tenho o que eu quero mostrar para vocês, esse sangramento do AVE, ele pode se dar em qualquer local também, né, gente? Tá? Assim como o isquêmico, ele pode, né, se dar também em qualquer região, o hemorrágico também. Ele pode ser ele pode ter uma ruptura, né, de um vaso menor, né, onde ele não vai ter um sangramento tão importante, né, ou numa região que, né, não comprometa muito aí as funções cognitivas e tudo mais, mas, né, isso tudo vai precisar ser analisado, avaliado, né, através dos exames para ver qual que foi a região aí que, a partir do momento que sangrou, né, que houve essa ruptura, todas essas estruturas, né, adjacentes ali, elas não vão estar recebendo suporte nutricional aqui, né? Então isso também vai ter que ser levado em consideração, né? Então, quando a gente tem um AVE hemorrágico, geralmente, né, eles são assim com sinais e sintomas mais severos, né? E o prognóstico, né, geralmente ele é ruim, né? Quando a gente tem aí os AVEs hemorrágicos, tá? Então, né, pode ser aí devido a uma hipertensão arterial sistêmica, pode ser devido a um rompimento aí de um aneurisma, tá? Os sinais e sintomas que a gente tem, né, mais comuns aí, então uma cefaleia intensa, mas é uma dor de cabeça assim que a pessoa nunca teve, súbito, né? Vômito, pode ter convulsões, rigidez na nuca, né? A pessoa pode ficar inconsciente, tá? Então, são sinais bem característicos do AVE hemorrágico. Então, né, gente, ainda temos aqui dentre as emergências neurológicas, né, temos aí as epilepsias, né, e a crise convulsiva, né, é uma das que a gente tem mais comuns aí, né, nas nossas emergências neurológicas, onde a gente tem aí a crise convulsiva tendo como definição, né, aquela desordem cerebral, aonde são enviados os estímulos de forma desordenadas, né, para o restante do corpo, e quando a gente tem essa desordem, né, ela acontece num lado só do hemisfério, a gente diz ali que é uma a crise parcial, focal, né, que ela comete só um lado do hemisfério, né, esses sinais só são desordenados
num lado só do cérebro, né? Num hemisfério só. Quando a gente tem esses estímulos sendo enviados desordenadamente para os dois hemisférios, né? Aí a gente diz então que a gente tem essas crises generalizadas. Tá? E quais que são aí as causas, né, que a gente tem? São várias, né? A gente tem aí as lesões, né, os traumas, as infecções, né, no cérebro, então as meningites, né, parada respiratória, então anóxia, hipóxia, né, que podem levar aí a convulsões, né, a crises convulsivas, as febres muito altas, né, principalmente aí nas crianças, né, e também as intoxicações, né, as overdoses aí, tá? Também tem bastante associação aí com essas crises convulsivas, né? Lembrando que a gente tem aí quando a gente fala dessas crises generalizadas, né, a gente tem aí a parte onde a gente tem essas contrações, né, musculares que a gente chama de tônico clônico, né, onde a gente tem esses espasmos, essas contrações violentas, né, onde a pessoa se contorce toda, né, tá? O que mais que eu queria falar sobre essas crises convulsivas? Ah, que essas crises convulsivas que a gente tem aí, tônico-clônico, né, que é a mais comum, né, das emergências aí neurológicas relacionadas à crise convulsiva, é, é um tipo, né, de epilepsia, tá? Então, a gente, né, levando em consideração as crises epiléticas, né, a gente tem aí várias outras, né, situações, a gente tem as crises de ausência, onde é mais comum nas crianças, nos adolescentes, né, onde a pessoa desliga, né, também é considerado um tipo de epilepsia, então são várias, né, trouxe para vocês essa que é a que a gente tem mais comum, né, aonde os sinais e sintomas que são bem clássicos, né, dessas crises convulsivas aí, né, geralmente ela se inicia com um grito, né, e esse grito não é porque a pessoa quer gritar, né, é porque isso acontece devido a uma contração, né, eh, na parte do abdômen, né? Então tem uma contração da musculatura abdominal, forçando, né, o ar a passar ali pela laringe que está fechada. Então, nessa contração da musculatura e nessa ação de forçar o ar a sair, né, devido à contração da musculatura, a pessoa acaba gritando, tá? Então, é por isso que não são todos os casos, mas, né, numa maioria, assim, tem esse grito, tá? Então, inicia-se com esse grito, né, na maioria dos casos, aí tem-se na sequência aí uma perda súbita da consciência, né, onde a pessoa cai no chão, geralmente, ou aonde ela estiver, tá? Tem a fase tônico, depois tem a fase clônico, é onde ela tem essas contrações, né, da musculatura, tá? A liberação dos esfíncter, então ela, né, na maioria das vezes, principalmente quando a gente tem aí essa desordem, onde ela acomete os dois hemisférios, né, generalizada, então ela faz a liberação de esfíncter, então tem a urina, né, evacuação, tá? E também tem a hipersalivação, né, que temos aí a cialorreia, tá? E daí, o que que a gente deve fazer com esses pacientes, né? O que que a gente faz? Então, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei para vocês eu não coloquei, mas eu vou falar então para vocês do que a gente deve fazer quando a gente tem aí um paciente que a gente identifica, né? Ah, estamos na rua e o paciente caiu, né? Tá lá se debatendo, né? Você identificou aí que é uma crise convulsiva, né? Então, vamos, né? Proteger a cabeça,
tá? Lateralizar ela de preferência, se tiver hipersalivando, né, para evitar que bronco aspire, né? Lembrando que a pessoa tá, geralmente aí tem a perda da consciência, né? Então ela não vai lembrar também das coisas, tá? Não vai, né? Então a gente protege a cabeça, afrouxa as roupas, né? Que a gente puder ali, e se a gente não conseguir também, a gente vai proteger a cabeça para evitar um traumatismo crânioencefálico, né? Aí a gente protege a cabeça e deixa, né? Geralmente a crise ela é de pouco tempo, né? Num contexto geral, são ali crises que vão ter uma duração de 2, 3 minutos, algumas podendo chegar a 5 minutos, né? Mas num geral é 2 a 3 minutos. E daí você vai aguardar até essa crise passar ali, né? Essa fase tônico-clônico passar, né? E daí, depois, a pessoa vai aí ficar sonolenta, né? Ela vai apresentar aí fadiga, né? Que a gente chama aí pós-ictal, né? Onde ela não vai lembrar do que aconteceu, tá? Mas nesse primeiro momento, né? Em hipótese alguma, né? Primeira coisa, a gente vai proteger a cabeça, né? Se for possível, afrouxar as roupas, se tiver mais alguém para ajudar, né? E lateralizar a cabeça por causa da hipersalivação, jamais, em hipótese alguma, nunca, né? Colocar a mão dentro da boca dessa pessoa, né? Tentar tirar aí prótese, alguma coisa, não, né? Lateraliza a cabeça, né? Senão você corre o risco de perder seu dedo, tá? Então a gente nunca coloca a mão dentro da boca dessa pessoa. E esperamos essa crise passar, né? Eu sei que ela é um pouco assim, principalmente para quem nunca viu, né? É assustador, né? Assim, a pessoa ficar se debatendo e hipersalivando, né? Mas nesse primeiro momento, se a gente conseguir proteger, deitar essa pessoa numa superfície, né, no chão, por exemplo, proteger a cabeça dela, porque senão ela vai ficar se debatendo, né, vai ficar batendo a cabeça. Então, proteger a cabeça e lateralizar, você já está ajudando muito, né, nesse primeiro contato. Tá? Nunca também oferecer água, né, para a pessoa ali nesse primeiro momento, né, para evitar qualquer, né, eh, broncoaspiração aí, né, tem que esperar a pessoa recuperar bem a consciência, né? Também não quer dizer que a pessoa não possa ter uma outra convulsão logo na sequência, isso pode acontecer também, né? Mas é claro que tudo vai depender, né? Se é um paciente já que tem epilepsia, se não, o porquê que tá tendo, né? Essa convulsão naquele momento, né? Tudo isso a gente vai também precisar levantar de informação, né? Para a gente também encaminhar essa pessoa para o serviço, né? De emergência, né? Para ela ser avaliada, né, ver quanto tempo durou essa convulsão, se você presenciou quanto tempo que a pessoa ficou, né, tendo a convulsão, isso é importante a gente informar, né, no atendimento médico depois, né, então nesse primeiro momento depois, né, que a pessoa teve a crise convulsiva, ela vai ficar perdida, confusa, sonolenta, né? Então, a gente vai precisar colocar essa vítima, né, essa pessoa aí numa posição que é uma posição de recuperação que a gente chama, aonde a gente lateraliza, né, essa pessoa, né? Jamais pedir para ela levantar, né? Então a gente sempre deixa ela lateralizada, né, que é melhor, tá? Para que se ela ainda tiver vontade né, se ela tiver vontade de vomitar, se ela tiver ainda com saliva, né, para que ela consiga aí, né, cuspir e tirar isso, tá? Então a gente sempre deixa ela lateralizada, né? Ela também pode apresentar aí
uma desconexão, né, com relação às palavras, então pode ficar num primeiro momento aí confusa, né? Ela pode, depois que ela se levanta, ela pode sair assim meio sem direção, né? Ela não vai sair meio cambaleando, né? Ela fica perdida, tá? Pode ter aí, devido àquelas contrações, né? Musculares da fase tônico-clônico, ela pode também apresentar aí mialgia, né? Também ter cefaleia, tá? Também pode apresentar, né? Então, às vezes pode acontecer também de ser uma crise mais violenta, assim, né? E a pessoa também apresentar sangue, né, na cavidade oral, tá? A saliva, além da saliva, pode ter sangue, né? Então, isso geralmente acontece, né? Porque a pessoa morde a língua, né? Morde a, a mucosa, né, oral, e isso, né, sangra e pode ter presença, não se assustem, né, tá? Isso pode acontecer, tá? Mas não coloquem o dedo lá dentro da boca do paciente se ele estiver convulsionando, tá bom? Beleza, então. Então, nas emergências ainda neurológicas, vamos lá para a abordagem primária, né, desse paciente. Vamos coletar os dados, né? Vamos ver o que que pode ter causado essa convulsão, né? Saber aí se foi um uso de droga, né? O que que aconteceu, né? Se sempre, se é a primeira vez que teve, se nunca teve, como que, né? Se já trata, né? Se a pessoa é epilética, é, né? Toma remédio, de repente esqueceu de tomar os remédios, enfim, tem que fazer esse levantamento de informações, né? É claro que verificar o nível de consciência, né, depois, tá? Quando tiver ali nesse período pós-ictal, então a pessoa vai estar realmente com os reflexos aí alterados, né? Então, espera estabilizar aí para depois aplicar a escala de coma de Glasgow, né? Então, se ainda estiver convulsionando, né? É complicado, né? Eu até coloquei aqui, ó, verificar nível de consciência e se está convulsionando. Se estiver convulsionando, não tem nível de consciência ali, tá alterado mesmo, né? Então não tem como, tá? Então primeiro a gente espera passar esse momento da crise para depois a gente poder aplicar, né? Então não devemos conter o paciente. A única coisa que a gente vai fazer é a proteção da cabeça, né? Então a gente não vai fixar nada, não vai conter os braços nem as pernas, nada, tá? Deixa se bater. Afasta o que pode causar alguma lesão, né? E só protege a cabeça, tá? E afastar os objetos que eu já falei, e também, né, no caso da pessoa, por exemplo, tá sentada, né? A gente daí coloca na superfície, né, no chão, né, numa superfície plana, para que a gente possa, né, proteger a cabeça e ela não vir a ter uma queda ainda, né, tá? Então, em crianças, né, geralmente as menorzinhas aí, a gente tem as convulsões relacionadas aos picos febris, né, aí as altas temperaturas, né, então, geralmente, né, o que é orientado é para que, né, a criança, né, a gente faça aí umas compressas frias, né, antes, para que a criança não chegue a esse nível, né, a uma temperatura tão alta que possa vir a convulsionar, né, e lembrando também que as crianças, elas suportam uma temperatura aí mais alta do que os adultos, né, então elas chegam aí a uma temperatura mais alta, né, que nós com 40, 41, a gente já tá aí convulsionando, né? Mas as crianças elas toleram um pouco mais, tá? Então a gente sempre tem que tomar cuidado, né? E daí fazermos as compressas frias. E quando eu falo em compressas frias, né, lembrando que não é para pegar uma compressa ou um pano e colocar água gelada, né, gente? É a temperatura ambiente, tá? Pegar e fazer, molhar aquele pano, né, que você vai fazer a compressa na temperatura ambiente, né? Para fazer, né, o resfriamento daquela criança, tá?
e claro, né, providenciar aí o recurso médico o quanto antes, né, para que a gente não tenha aí, né, uma outra convulsão logo na sequência, né? E para ter o tratamento adequado, né? Vai ver aí o porquê, investigar e tudo mais do que está acontecendo com aquela pessoa. De repente é a primeira vez que ela teve, né? Talvez assim, ó, tem uma estatística que diz que pelo menos uma vez na vida, né? A gente vai ter uma convulsão, uma crise convulsiva aí, pelo menos uma vez na vida. Todos nós teremos, né? Eu, graças a Deus, ainda não passei por essa situação, espero nem passar, né? Mas, mas em todos os casos, né? Então, a duração, né, que eu falei para vocês, geralmente é segundos, né? Às vezes pode chegar aí a 2, 3 minutos nas crises generalizadas, então, né? E aí pode também ter as crises mais longas, né? Aí tendo aí uma duração de 10 minutos, né? Então, quando a gente tem aí suspeita de trauma na cabeça, né? A gente também, antes de uma crise convulsiva, por exemplo, o paciente pode ter tido um acidente, né? Ah, Pacientes vítimas de acidentes, né? Elas podem vir a ter convulsões até um ano depois do acidente, tá? Então, ela teve o acidente lá ano passado, tá? Né? Maio do ano passado, maio de 2019, tá? Ela até agora não teve problema nenhum. Agora, aqui no mês de maio de 2020, ela teve uma crise convulsiva, né? Mas ela nunca teve antes, tá? Mas essa crise convulsiva pode ter ainda ser, né, associado aí ao acidente, tá, gente? Tá? Que são complicações aí tardias, né, do nosso TCE, tá? Pode acontecer também, tá? Então, pacientes, né, com dificuldade respiratória, presença de rebaixamento de consciência, né? Então, se é o primeiro, né, episódio de convulsão, né, se a vítima tem mais de 20 anos de idade, tudo isso também tem que ser levado, então, em consideração, né, para nossa avaliação. E claro, né, eu oriento sempre assim, ó, que pacientes que têm crises convulsivas, aí, com duração superior a 5 minutos, eu sempre oriento a levar para o serviço, né, de emergência, tá? Ainda mais quando é paciente que nunca teve, né? Eu acho que sempre é importante investigar, né? Visto que, né, pode ser aí, né, associado aí uma meningite, né? Então a gente tem várias causas, pode ser trauma, a gente viu, né? Pode ser alguma infecção do nosso sistema nervoso central, né? Pode ser aí uma intoxicação, né? Um uso de substâncias ilícitas, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Beleza até aqui? Então, beleza. Então, vamos continuar. Temos aí as nossas meninges, né? Que são aquelas membranas que revestem e protegem o nosso sistema nervoso central, né? A nossa medula espinhal, o nosso encéfalo, né? Então, nós temos lá, lembrando, né, quais são, né? Nós temos lá a dura mater, né, que é aquela que está mais próxima aí da nossa calota craniana, ela é a membrana mais externa, né? Aí depois nós temos a aracnoide, que é a do meio, e depois nós temos a pia mater, que é a que está mais próxima aí do nosso cérebro, né? Tá? Então, é claro que aqui na figura, né, nós temos aqui a pele, depois aqui nós temos o periósteo, né? Para quem não lembra, aquela membrana lá que reveste, né? As nossas estruturas ósseas, né? Aí nós temos aqui a nossa calota craniana, né? O nosso osso, né? E depois, olha, veja que é o osso, e depois nós temos as nossas membranas, né? Isso mesmo. E daí, entre, né, as membranas, nós temos lá, entre a nossa membrana, né, a aracnoide, né, e a membrana
no espaço aqui subaracnoide, né, a gente tem ali a presença do líquor, né? Então, é nessa região aqui, né, subaracnoide, então, baixo, né? Então, abaixo da membrana, né, da aracnoide, nós temos ali o espaço subaracnoide e ali nós temos a presença do nosso líquor céfalo, nosso líquido céfalo-raquidiano, né, que né, protege aí e banha todo o nosso sistema nervoso central, né? Então, a função primária dessas meninges, né, é do líquido céfalo-raquidiano. Essa é a função, né? Porque é a função aí de proteção, né? Tá? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque as meninges, né, elas também, a gente pode ter aí alguma emergência neurológica, né, relacionada aí às nossas meninges, né? E uma delas é a hemorragia subaracnoide, tá? Que é o sangramento entre o cérebro e a nossa membrana aracnoide, tá? Então, essa hemorragia subaracnoide, já veja aqui ó, no nosso cérebro, né? Nós temos aqui várias estruturas, né? Temos os dois hemisférios aqui, as artérias cerebrais, né? O polígono de Willis aqui, né? A artéria basilar, tá? O tronco aqui cerebral e a medula espinhal, né? E aqui, ó, nessa outra imagem, nós temos uma hemorragia aqui subaracnoide, né? Veja, nós temos aqui a nossa membrana aracnoide, né? E temos uma hemorragia aqui, né? Que é a ruptura de um vaso lá e teve um sangramento, né? Geralmente aí, né, associado aos aneurismas, né? Então, a gente tem os aneurismas não rotos e nós temos os aneurismas rotos. Então, né, qual a diferença, né, entre um e outro? Então, assim, ó, quando a gente tem os aneurismas não rotos, tá? A gente tem aquele aneurisma, tá? Aonde a gente não teve aqui o rompimento dele ainda, tá? Não tem o rompimento dele ainda, né? Mas ele pode vir a romper a qualquer momento, tá? Então, o que que acontece, né, nesses aneurismas não rotos, tá? Então, pode ter aí uma dilatação da pupila, a pessoa pode ter visão dupla, a dor de cabeça, né? Dor acima ou atrás dos olhos, né? Fraqueza de um lado do rosto, tá? São indicativos aí. Nos aneurismas rotos, houve o rompimento aqui, tá? Teve o sangramento, né? Então, dor de cabeça severa, súbita, vômito em jato, rigidez de nuca, alteração da consciência e sensibilidade à luz, né? A fotofobia. Mas esses sintomas, quando se tem aneurismas rompidos, né? Os aneurismas rotos, eles são muito intensos, tá, gente? É bem intenso, né? Então, esse subtipo, né, é o mais grave, né? Porque tem aí um aumento ainda da pressão intracraniana, tá? Pode resultar, né, em dificuldade para a chegada do sangue em outras áreas que não foram afetadas, né, mas agrava bastante aí é, a lesão, né, e tem um alto índice de mortalidade, né. Então, esses aneurismas, né, a gente, qualquer um de nós pode ter um aneurisma, né, que é essa dilatação nesse vaso, né? Só que a gente tem fatores de riscos que elevam, né, as chances aí da gente ter um aneurisma roto, né, o rompimento desse aneurisma,
né? Por exemplo aí, né, a hipertensão arterial, né, a, o diabetes, né, o tabagismo, né, o consumo de álcool, de drogas, né, o uso dos contraceptivos hormonais, o sedentarismo, né, a predisposição genética, as doenças hematológicas. Então, todos esses são fatores de riscos aí para as nossas, para os nossos aneurismas, né, para o rompimento aí dos nossos aneurismas, tá? E isso é grave, né? Muito grave. E a depender, né? É claro que essa hemorragia subaracnoide ela pode se dar em qualquer parte, né? Pode ser um sangramento pequeno, mas pode ser um sangramento maior, né? Então, a depender da região, né? Então, isso vai ter aí uma severidade maior, né? E em alguns casos é, é, é mau prognóstico, digamos assim, né? Então, as manifestações clínicas, né? Alterações do nível de consciência, pode apresentar convulsões, perda do equilíbrio, alterações sensitivas, alterações na fala, náusea, vômito, né? Então, eu acho que era isso, né, que a gente tinha hoje para conversar, com relação às emergências neurológicas. Então, a gente se encontra, né, logo mais aí para a gente discutir, conversar, mas eu vou mandar o exercício para vocês irem fixando melhor o conteúdo, né, com relação aí às nossas patologias, às nossas emergências, né, do sistema neurológico, e a gente conversa depois, tá bom? Um beijo e até logo mais.